Boa noite, todo mundo. Boa noite. Essa nossa proposta veio, na verdade, de uma demanda interna nossa do laboratório de manter um processo de educação continuada da nossa equipe toda e ter a oportunidade de não ficar só no trabalho braçal o tempo inteiro e ter uma oportunidade de refletir separado algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. A aula de hoje, particularmente, é isso, né? Ela saiu de algumas observações nossas internas, de alguns problemas que nós tivemos e que eu vivencio na minha atividade médica. Então, isso aqui é uma segunda edição. Eu já fiz algo desse tipo antes, eu não sei se alguém daqui já chegou a assistir a primeira edição, afora a paciente Jaqueline, que está aqui, né, que já está pela quarta vez, né? Então isso aqui é um pouco mais do mesmo, mas como todo livro, é edição revista e ampliada. Então eu fui catando algumas coisas, né? Mas se vocês pensam que essa aula sobre erros de laboratório, ela vai falar sobre bias, imprecisão, inexatidão, estatística de laboratório, não vai rolar. Não vai ser comigo, eu arranjo gente boa para falar sobre isso bem melhor do que eu. Até poderíamos, né, conversar disso mais aprofundado, mas só isso aí já dá pano para manga para várias horas, às vezes vários dias de trabalho. Até sair direitinho o conceito de imprecisão, de bias, e tudo que envolve a estatística de laboratório, vai muita água debaixo da ponte. A ideia é bem mais simples, né? E são coisas bem do cotidiano para vocês entenderem algumas responsabilidades que existem na prática de laboratório, a interface que isso tem com a medicina e como a gente se enrola. Então, assim, eu não sei se vocês sabem o que é dar tilt, né? É uma expressão até mais antiga, porque hoje em dia não tem mais pinball, né? Aquele negócio lá que a gente ia numa casinha meio lúgubre, cheia de mala dentro, e a gente ficava jogando, né, taito e não sei o que mais. Dava tilt quando a bolinha ficava presa, né? A gente não conseguia mexer mais a bolinha, porque daí deu tilt. Aí se sacolejava a máquina, né, para a bolinha sair do lugar e voltar para o jogo, né? E isso era dar tilt, né? E aí ficou essa história, né? Da tilt, né? Calvin dá tilt, né? Esse aqui deu tilt, né? Eu não coloquei o laboratório, porque também não é daqui, vocês não iam, né? Eticamente não ia ser um grande problema. E isso aqui aconteceu num plantão. A Alessandra é uma moça de 24 anos, autista de suporte 2/3, ela é bastante dependente da mãe para tudo, ela não sai sozinha, ela não anda na rua, sozinha não anda na rua, não tem uma vida própria independente, né? É importante situar isso para vocês, né? E a Alessandra foi ao plantão com dor abdominal, não era nada mais sério, faz parte do pacote de análise de uma dor abdominal fazer um exame de urina, né? E isso foi à noite, né, já na madrugada, veio esse resultado aqui. Então tá lá o nome da Alessandra, 24 anos, né, e veio um parcial de urina, em geral, né, no geral, normalzinho, só que com essa observação aqui. É duro, né? Aí eu olhei, tá escrito ali, ó, tricomonas vaginalis, acentuada. Tricomonas vaginalis, só existe a possibilidade de transmissão sexual. Não há outra possibilidade. Então, a implicação de estar escrito num exame de uma moça de 24 anos, tricomonas vaginalis, é que, bom, essa moça já tem vida sexual ativa e deu azar aí de pegar um bicho desse. Não era a Alessandra, né, que ficava cuidada pela mãe, né, praticamente dentro de casa com ela e um padrasto. Né? Isso significa gerar suspeita desse padrasto, significa deixar uma mãe apavorada com o que pode estar acontecendo na vida dessa moça, né? De levar a suspeição da moça que talvez tivesse que então fazer um exame de perícia, um exame médico legal, né? O negócio está enrolado, né? Deu tilt. Aqui deu tilt, né? Então, isso é a vida como ela é. O Caio, na maior tranquilidade do universo, eu também posso falar o nome dele, vocês não vão encontrar com o Caio, né? Isso é em Garopaba, quem quiser fazer turismo, cuidado com o Caio. O Caio, na maior boa vontade, né? Ele olhou para minha cara, não, doutor João, mas eu não vi nada disso. Mas está escrito, Caio, olha lá, né? Aí ele olhou para o negócio e falou, não, doutor João, isso aqui está errado, vamos lá, deixa eu arrumar esse laudo aqui, né? E ele saiu correndo para o laboratório, arrumou o laudo e tirou as tricomonas vaginalis ali. O problema é que eu já tinha falado com a mãe, né? Aí aquela coisa de ter que pedir desculpa, de ter que explicar que foi um erro do laboratório, que o próprio, né, técnico se desculpou bastante, fica tranquila, aquela coisa, mas fica tranquila, mas com o pé atrás, não só por isso aqui, mas por outras possibilidades de erro que abrem, então você perde a confiabilidade.
A pessoa em questão, a mãe da Alessandra, ficou encucada de, bom, se tem tricomonas vaginais que não tem na urina da minha filha, será que essa milase aqui está certa, ela não está com pancreatite? Dá vontade de sair correndo de lá e ir para outro lugar. Entendem a relação de confiança? O erro vai demolindo a confiança que você possa ter. Caso real. A vida como ela é. E aí eu quero saber se vocês acreditaram nessa história de que o homem pisou na lua ou não. Isso tudo é lenda urbana, gente. Não existe essa possibilidade do homem ter pisado na lua. Isso foi montagem da NASA. Qualquer pessoa sabe disso. Não há possibilidade técnica de um ser humano pisar na lua. Mas vocês acreditaram. Também acredito que a Terra é plana, de certo? Pois é. Aí também devem estar acreditando até hoje, e aí merecem as chibatadas que o pobre está levando, acreditaram na mamadeira de piroca da eleição e aquela coisa toda. Pois é, tem gente que acredita, minha mãe acredita, então não é piada com vocês, é piada de família. Eu sou obrigado a olhar para aquela cara de 80 anos de idade e olhar para ela, não é possível que uma professora aposentada acredita que qualquer, seja quem for, cria um objeto desses fálico e entrega para as crianças serem educadas. Vocês realmente acreditam nisso? Por mais que vocês não gostem do PT, do Lula, do Haddad, seja de quem for, não é possível que a gente acredite numa coisa dessas. Isso precisa ter muita vontade de acreditar. Então tem coisas que a gente tem vontade de acreditar. E aí começa a acreditar. E meu pai e minha mãe estão nessa, com seus 80 anos. Aí eu respeito porque tem 80 e são meus pais. Mas é duro, viu, gente? Então tem coisa que não dá para acreditar. Mas que o homem chegou em Marte, chegou. Na Lua eu tenho minhas dúvidas, mas em Marte tem uma colônia de terráqueos, eles vão ficando verdes aos poucos, vão se transformando, falam bzz, 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 só rastejando, procurando alguma coisa da atmosfera, e tem toda uma adaptação para que o homem sobreviva em Marte. Mas é fake news. Dessa foi fake news. Da Lua não foi, eu acho que é melhor que vocês acreditem. Agora, aqui não está bom de ver, mas isso aqui é só um TSH normal. E nisso aqui vocês vão acreditar? É do Ingó, um TSH normal, da dona Cotinha aqui. Aí, dá para acreditar ou não? E por que vocês acreditariam nesse TSH? Se eu não acreditei na tricomonas vaginalis lá do laboratório, por que vocês acreditariam nesse TSH? O que faz a gente acreditar nisso aqui? Vocês conhecem Fake Labs? O camarada coleta o sangue, não processa, não passa na máquina, reproduz um laudo anterior qualquer ou inventa um, e eu não consigo saber de jeito nenhum. Não tenho como saber. Eu pego da minha paciente, que faz sempre no mesmo laboratório, o TSH estava 0,74. Aí o tempo passa, 3 meses depois ela faz outro, e o TSH dá 0,80. Por que eu desacreditaria? Ou por que eu acreditaria? Isso é fé no Senhor. Não tem mais nada. Ou no Senhor, ou no próprio laboratório. Mas é fé, é crença, eu tenho que acreditar. Se eu viver na desconfiança e vou me basear no que a pessoa me fala, olha, relação de causa e efeito, e a gente pode conversar disso depois, lá quando falarmos sobre tireoide. Os sintomas são tão inespecíficos que eu sou obrigado a me basear no laboratório e tem que ter um grau razoável de confiança de que aquilo lá esteja certo. E aí eu vou dizer que a queda de cabelo que todas vocês têm, as mulheres pelo menos, é porque faz chapinha, porque faz luzes, faz qualquer outra coisa, mas não porque a tireoide está bagunçada. Porque senão eu vou começar a regular a dose de hormônio tireoidiano baseado em queda de cabelo. E aí vai dar tilt de verdade. Certo? Então aqui, quem tem uma boa para contar é a Jaquezinho. E aí me contou ontem no primeiro round dessa aula que tem uns malandros aí que acabaram fechando, né? Teve um laboratório aqui em Goiânia que a vigilância fechou por esse motivo. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Os caras estavam com um monte de tubos dentro da geladeira que não foram enviados ao Pardini, e que não tinha nenhum laudo do Pardini na hora que a vigilância foi cotar. Então aquela pessoa não deu entrada no Hermes Pardini. Então o laudo que foi liberado com determinado resultado, ele não foi feito. Que o laboratório terceiriza tudo para o Pardini, o Pardini não entrou. Meu Deus, mais ou menos desse jeito mesmo. Então aqui é uma relação de confiança. Só isso. Eu tenho de confiar.
Se eu não confiar, eu vou viver paranoicamente, imaginando um monte de coisa, pedindo para fazer exame em 2, 3 laboratórios, e que na verdade vão demonstrar uma variabilidade muito pequena entre um e outro, e a minha tomada de decisão não vai ser diferente. Não? E aí, acredite quem quiser, não? Mas se você não tiver confiança, não? Você não vai conseguir acreditar em ninguém. Porque a base para confiar é ter credibilidade. E às vezes você tem uma desconfiança da credibilidade daquele determinado laboratório. O que me faz desacreditar? Um exemplo, né? Eu trabalho numa cidade do interior daqui, né? E também não vou citar nem onde, nem quais são os laboratórios envolvidos. E a gente já discutiu bastante sobre hemoglobina glicada e a questão técnica envolvida, nós já fizemos com kits nacionais. Aí coloca o kit nacional que tem um valor de referência diferente do internacional, isso gera um parâmetro diferente do acompanhamento do diabetes, eu vou tolerar valores mais altos de glicada, e vou dizer que está tudo bem para o paciente, porque é um kit, é um reagente nacional que tem um valor de referência diferente. E aí o laboratório do interior pega o kit nacional, bota o valor de referência do internacional e ninguém fica com o diabetes arrumado, está todo mundo com valor alto, mesmo os que estão normais, mesmo os que não têm doença. Claro, assim eu crio doença, né? Então o laboratório vai me gerar credibilidade se ele me coloca qual é o método que ele está usando, mostra qual é o valor de referência apropriado para aquele método, e eu consigo ver na população que eu atendo que está compatível. No interior não é assim. E aí eu perco a credibilidade nessa gente, porque eles poderiam ser honestos com todo o processo, colocando, porque aí imagina só, não sei se vocês conhecem a HPLC, mas não é um método simples, barato, acessível para todo mundo. Aí tu monta um laboratóriozinho numa cidade do interior e diz para mim que está fazendo por HPLC. E que ainda por cima não é terceirizado. Então quer dizer que você botou numa cidade desse tamanho uma máquina de HPLC. Ah, tá. E eu acreditei então. Eu não sou o Pateta, nem o Mickey Mouse. Não vou acreditar em qualquer coisa. Então não dá para ter credibilidade numa gente assim. Mas isso é bem frequente no interior. Aqui vocês não vão ver isso numa cidade do porte de Goiânia com laboratórios grandes. Aí vem essas miudezas aí que aproveitam nichos de mercado, por exemplo, fazem exames para o SUS. E aí ganham uns caminhos através da prefeitura para conseguir fazer um custo menor. Eles baixam o custo porque eles não vão fazer o exame, na verdade. E eles sabem disso. Aí fica fácil ter lucratividade. Eles ganham da prefeitura um valor para nem fazer o exame, não tem nem o custo do reagente. Aí qualquer coisa dá lucro. E aí essa credibilidade que eu estou comentando se vai fazer com excelência, não vai se fazer com mais ou menos. Então isso é uma coisa básica. E a gente tem que tentar entender e descobrir onde é que nós falhamos na busca dessa excelência. E aí para mim essa credibilidade começa se perdendo quando a gente erra e maneja mal o erro. Vou dar um exemplo porque a possibilidade de errar ela é absoluta, a espécie humana falha mesmo, então não há como manter 100% de acertos em uma atividade humana. Vocês terceirizam para as máquinas e ainda assim há um operador dessa máquina, uma interface do homem com a máquina, então imaginar que o erro vai ser zero é ingênuo. Isso é no mínimo uma ingenuidade. Seja qual for a área da atividade humana, eu vou trabalhar com a perspectiva de que o erro acontecerá. Então grandes companhias acabam falhando. Nestlé é um bom exemplo. Disney é um bom exemplo. Como eles trabalham o erro? Se por acaso tem um produtinho qualquer da Nestlé que não veio bacana, que tem uma contaminação, ou que estava aberto e estragado, ou que tinha alguma coisa de errado, a Nestlé pede milhões de desculpas e manda uma cesta para tua casa com os produtos deles, tentando garantir fidelidade, garantir, primeiro, que eles estão preocupados com o assunto e querem pedir desculpas. É um modo de se relacionar com o cliente. Isso é um jeito de manejar o erro. Dizer que nós estamos atentos para que não se repita e que nós queremos você com a gente aí para as próximas intoxicações alimentares. Isso é Nestlé. A Disney tem um modelo parecido também, de sempre tentar priorizar o cliente e agradar o cliente, e o cliente insatisfeito ele recebe algum bônus, alguma coisa que come as filas da espera. Eles têm um jeito de lidar com o erro, então eles têm uma previsão de que o erro acontecerá. Isso já é o começo da coisa. Vamos à frente então com
a ideia de como é que eu aumento essa credibilidade. Então eu faço o atendimento eficiente e humanizado, tá? Todo mundo fala isso. Eu peço a opinião do cliente, isso está na moda, alguns têm a paciência. Eu, por exemplo, não tenho paciência de fazer nenhum tipo de avaliação, não faço nenhum. Eu não ia ganhar nada, inclusive nesse capitalismo moderno, porque me pedem avaliação, eu não faço. Ficou no hotel fulano de tal, não avalio. O banco me pede para fazer avaliação, não faço. Então, isso não é suficiente. A opinião do cliente geralmente é distorcida, geralmente ou os muito satisfeitos ou os extremamente insatisfeitos vão fazer algum registro. Então, geralmente, isso não é o bastante. Trabalhar a redução de falha nos processos, ou seja, o erro melhora essa credibilidade, isso não tem dúvida. O processo de acreditação pelas ISO e PALC, ou seja, o que for que a gente se submeta, é um jeito de tentar sistematizar processos para que o erro diminua. É um pé no saco, mas tem gente que paga para isso, então eu vou chamar a turma da qualidade, eles vão ficar trabalhando em cima, criando processos que tentam minimizar essa possibilidade de erro. Agora está na moda interagir em canal digital, então estou eu aqui com o microfone na lapela, sendo filmado, e isso daqui vai cair na rede, e aí toda a minha privacidade, a minha relação com vocês se perde, porque agora eu só vou falar metade do que eu falaria. É óbvio. Já estou avisando. E aí fazer planejamento estratégico, então montar equipes que trabalhem essa questão de melhorar a credibilidade. A gente trabalha com conversas desse sentido já há muitos anos, e a gente sabe que muitas vezes os laboratórios compram os médicos através de comissões, então quando o médico te direciona para uma clínica ou laboratório, vocês já podem suspeitar que ou ele tem uma relação de amizade e confiança muito grande, ou ele está ganhando alguma coisa com isso. Eu já recebi oferta de gasolina do mês, de TV de LED, só para mandar minhas receitas para uma determinada farmácia de manipulação, que eu nem sei se ainda está funcionando, mas eu também não contaria o nome, por uma questão ética. Mas veja que chega a esse grau. Eles botam pressão em cima da gente, para a gente encaminhar as receitinhas para aquela farmácia e abastecer no posto X, que não vai ter custo. Como eu nem andar de carro não ando, isso para mim não faz nenhuma diferença. Eu sei que para fazer todo esse processo, isso envolve gente e gente trabalhando para burro. E eu não sei se o quanto isso é necessário num laboratório pequeno que tem nicho de mercado exato e clientela fixa. Mas no mercado que tem hoje de laboratórios, e aí eu acho que se vocês forem para o mundo real, principalmente na parte de gestão, vocês vão ter que se preocupar com isso. Construir essa credibilidade e manter padrões de qualidade, apresentar ensaios de proficiência, mostrar que vocês estão antenados nisso e que estão buscando as certificações e acreditação necessária. Isso envolve gente e trabalho. E o Calvin definitivamente não é disso. A Dona Maria, ela tem já 69 anos, diabética, ela estava com uma creatinina já indicando doença renal crônica pelo diabetes. Ela foi colher sangue, teve uma punção difícil, aí o potássio dela veio 6,1. Insuficiência renal, com potássio muito elevado, é bom botar essa mulher para correr, ela corre para o nefro, ou ela vai direto para o hospital, porque um potássio de 6,1 pode gerar dano cardíaco. Aí foi para o nefro. O nefro meio que desconfiou, porque ela não tinha muito quadro clínico, pediu para fazer o potássio de novo e deu 4,9 no mesmo dia. Eu só quero saber quem é que vai pagar a consulta com o nefro. E depois, como é que eu mantenho a confiança da Dona Maria e do próprio nefro? Porque ele pegou o resultado do exame do nosso laboratório e viu escrito 6,1, sem clínica nenhuma, repetiu em outro que ele confia. E aí, se ele antes desconfiava, agora definitivamente não há nenhuma possibilidade de ele mandar algum paciente para nós, certo? A pouca confiança que ele pudesse ter, morreu. E não vai ser fácil resgatar isso. É bastante difícil. Então isso é mais ou menos um recado aos adúlteros: faça bem feito, porque depois restabelecer confiança não é uma coisa fácil. E aí quem já foi traído sabe disso. Isso coisa minha, isso é paranoia pessoal. Eu fiquei mais ou menos uma semana recebendo resultados de glicose do nosso laboratório, isso é problemas nossos. Fiquei uma semana ali de olho, vendo umas glicemias mais sem vergonhas. E aí fico pensando, bom,
Deve ser paranoia minha. Né? Eu sou endócrino, recebo um monte de gente com diabetes mesmo, com pré-diabetes. Então tá. Né? Mas também vinha uns, sabe que vem por causa do hipotiroidismo, não tem nada, magrinhos, aí vem com aquela glicose sem vergonha. Eu fico pensando, não sei, né? Aí chega no final da mesma semana, um colega de outra especialidade, um dos hematologistas da casa, me procura. Não tá achando que essas glicoses no meio sem vergonha? Eu olhei, então não sou eu, né? Entendeu? Então isso é só observação e intuição. É difícil isso, né? E aqui a gente foi analisar, tinha umas questões mesmo, vinculadas à calibração, tinha umas outras coisas, foi um surto ali, né? E não eram as pessoas ficando diabéticas. Teve um com um peptídeo C de 0,8. Depois a gente pode conversar na aula lá sobre glicose e diabetes, né? O significado de um peptídeo C, mas grosso modo entendo assim, o peptídeo C é uma molécula vinculada à insulina que me diz como está a produção de insulina desse indivíduo. Isso para mim é definidor do tipo de remédio que eu vou escolher. Eu posso escolher um remédio que estimula a produção de insulina ou que faça a insulina funcionar melhor, mas não aumenta a produção, ok? Então isso é um divisor de águas para mim. Vem um peptídeo C muito baixo, eu coço a cabeça e penso se eu vou dar glimepirida ou se eu vou dar receita de insulina para ele. Né? Talvez ele tenha que tomar a própria insulina. Se vier um peptídeo C de 4, eu não vou dar nenhum dos dois remédios. Ou seja, o exame é definidor da minha conduta como endocrinologista. Certo? Então, a princípio, com esse 0,8, ele sai descompensado com receita de insulina. Mas, velha história, que o seguro morreu de velho, eu olhei o peptídeo C pós-prandial, foi exatamente igual, e fiquei pensando, será? Acho que eu vou jogar no bicho em 0,8. É improvável uma variável biológica não mudar absolutamente nada e ela ficar fixa em 0,8. O problema foi interfaceamento, o resultado real era 3,9, com 3,9 ele não precisou levar uma receita de insulina. Então isso são coisas do dia a dia, coisas da vida real, são erros. Alguns erros não têm um grande impacto. Vamos ver algumas coisas sobre impacto. Imagina um falso negativo de um anti-HIV. Falso negativo. O camarada está contaminado pelo HIV e o resultado deu negativo. O que vai significar? Não vai fazer o tratamento. Começou mal. Então ele tem a chance da doença evoluir. Enquanto ela não é tratada, a doença vai evoluindo. E tem a chance dele, achando que não tem nada, sair contaminando outras pessoas. E isso é o impacto individual e coletivo de um resultado falso negativo de um anti-HIV. Deu para entender onde o laboratório acorda perto? Não? Dá tilt. Agora o oposto. O resultado é o positivo. O cara não tem nada. E aí? Desespero, né? Só desespero. Então, primeiro que o cara já fica chocando o resultado na mão, entendendo mais ou menos o que aquilo significa. Ele chega na frente do médico, o médico tenta tranquilar, não, pode não ser bem assim. Espera aí, vamos fazer um PCR e você vai mais longe. Como fica a vida desse cara até ser o resultado de um PCR que não é rápido? Não é do dia para a noite. Tem gente que suicida. Os mais instáveis emocionalmente, que não tem a fleuma inglesa, se matam. E pode gerar medicação desnecessária, a questão do trauma psicológico, ele pode sofrer isolamento profissional, dependendo de quem, em que circunstância que alguém fica sabendo do resultado. Então, evidentemente, tem um impacto. O impacto pode gerar uma consequência jurídica, ter um impacto financeiro tanto para o paciente quanto para o próprio laboratório, que vai fazer recoletas, que vai fazer confirmações. E tem as questões médicas, éticas, questões técnicas mesmo, de medicamentos que são impróprios, tratamentos inadequados. Então, isso cai na mão do juiz, que designa culpado, e só o que eu posso esperar é que ele mande para o Carandiru. Mais nada. Então, a sessão de hoje é para definir quem vai para a cadeia. Literalmente, caça às bruxas, e aí lembrando do Nicolas Cage, nem todos podem ser salvos. Certo? Porque algumas coisas, alguns jeitos de lidar, eles são pessoais mesmo. O óleo está aqui no meio. Vocês procurem aí lembra aquele negocinho? Onde está o óleo? Aqui não é o óleo que eu estou procurando. Onde está o erro? Para mim o erro é bem óbvio. Olha uma praia cheia assim, o erro está na praia cheia. Não é admissível um lugar desses aqui. Eu não vou a uma praia assim em Florianópolis. Mas
esses erros em cuidados à saúde, eles eles existiram desde sempre, sempre existiram, e eram piores, inclusive, mas eles eram proporcionais ao conhecimento técnico-científico que se tinha, que era bem frágil. Então alguém, hoje em dia, querer criticar sangrias feitas com sanguessuga na Idade Média, olha, era o que se sabia, era o que tinha e era o que se acreditava que funcionava. Muita gente morreu por causa disso, é óbvio. Era um erro de cuidado à saúde, mas que era o clássico a se fazer, era que os médicos, que na verdade não eram médicos, eram um bando de charlatão e barbeiro, que fazia. Mas em 1998, um psiquiatra chegar à constatação de que, apesar do avanço diagnóstico e terapêutico, apesar da mortalidade infantil cair, da melhora de quase todos os índices em saúde, os usuários estavam cada vez mais insatisfeitos. A população atendida pelos médicos naquela época, 98, e agora também não é diferente, aliás, agora é pior, as pessoas são extremamente insatisfeitas com a gente. Então são insatisfeitas com a nossa velocidade de atendimento, com a qualidade do atendimento, com a percepção da própria saúde, procuram muito mais doenças, enxergam e procuram o chifre na cabeça do cavalo com muita frequência. Então tudo isso acontece hoje em dia, mas isso faz parte de uma cultura. E a nossa cultura tem se modificado dessa maneira, então não é mais fácil agradar as pessoas, satisfazer as supostas necessidades ou os interesses ou os desejos das pessoas. E aí essa é uma constatação de 98 que gerou por parte do Institute of Medicine um trabalho, que veio a partir desse artigo, que errar é humano e é uma proposta de construção de sistemas de saúde mais seguros. Porque a observação deles, do IOM, era que entre 44 e 98 mil pessoas morriam todo ano nos Estados Unidos por conta de erros médicos, que incluem também os erros de laboratório que levam os médicos a tomar decisões erradas. Então é de 44 a 98 mil pessoas, isso não é pouca gente, que pode ser um dos nossos parentes, né? Mas eu estava comentando que os erros nem sempre levam a tragédias, né? O Wilson Chosnick, lá do Rio, ele publicou um trabalho talvez tranquilizador, e ele foi presidente da Sociedade Brasileira, de Patologia Clínica, e ele tem uma visão muito favorável até do próprio erro. Ele sabe que tem que diminuir, ele não nega a necessidade de um trabalho em cima disso, ele vive de dar aulas sobre isso, ele talvez seja a pessoa no Brasil que mais escreve, publica e dá aulas a respeito, mas ele tem uma visão bastante condescendente do laboratório, dos erros, e talvez ele se baseie muito no universo dele, mora, e trabalha no Rio de Janeiro, ele é consultor do Fleury, então, para mim, o Wilson ele está trabalhando com a amostra viciada, eu quero que ele vá trabalhar no interior de Minas e Goiás, eu quero que ele vá em Garopaba e converse com o Caio durante a madrugada. 75% dos erros, eles são erros que estariam ainda dentro do intervalo de referência. Ou seja, uma glicose que deu 92, mas na verdade, em qualquer outro laboratório que a pessoa fosse fazer, dava 80. E essa diferença de 12 não é muito relevante na minha tomada de decisão, certo? Não alterou clinicamente a minha conduta. Isso seria 75% dos casos. 12,5%, então veja que 75% é 3/4 da galera, 12,5% são resultados tão absurdos que levam o clínico a desconsiderar. Então eles não vão admitir o resultado, vão mandar fazer de novo, vão desconsiderar e passar reto. E 12,5% pode ter um efeito sobre a saúde dos pacientes, mas que raramente são de grande gravidade. Pode não ter consequência nenhuma, pode ser um dano mínimo, como ter que fazer uma recoleta, pode ser um dano médio, que às vezes atrasa um diagnóstico ou tratamento, ou um alto dano, que então sim vai resultar num diagnóstico errado, num tratamento inadequado. Então vocês veem que vai afunilando. O erro nem sempre é trágico. Para nós, ele tem que ser entendido como isso, porque se a gente não valorizar, a gente continua fazendo coisa errada. Essa questão da qualidade de atendimento, que agora a qualidade virou um fenômeno em particular, ou um epifenômeno para mim, então agora já tem especialistas em qualidade, setor de qualidade, tem todo um trabalho em cima de qualidade em quase todas as grandes empresas. Espero que isso funcione e dê certo, mas para mim é só mais uma das pulverizações que o capitalismo, de modo geral, consegue fazer com as coisas, e aí sempre eu fico olhando, será que não é muito cacique para pouco índio? Eu sempre fico pensando sobre isso, não querendo criticar demais. Mas
tem que ter um padrão, né? E aí tem uns objetivos. O que eu entendo como qualidade? Conseguir fornecer cuidado em saúde conforme o que eu tenho de conhecimento científico. Conseguir atender adequadamente às necessidades das pessoas. Fornecer adequadamente os cuidados que a gente é capaz de fornecer. E conseguir cuidados que satisfaçam o paciente. Então veja que aqui há a questão das necessidades e há a satisfação do paciente. Não necessariamente ele ficará satisfeito ao ver sua necessidade atendida. Então o serviço da qualidade não está muito fácil. Porque eu tenho que satisfazer e não só satisfazer a necessidade. Satisfazer a necessidade é extremamente fácil no meu serviço no pronto-socorro, por exemplo. Porque boa parte das pessoas que procuram no pronto-socorro não tem uma necessidade efetiva de estar lá. E as pessoas que têm de estar lá eu consigo atender muito bem. Só que se vocês pegarem o universo de pessoas que saíram lá de dentro, o grau de insatisfação é elevadíssimo. Porque esperaram demais, porque o médico atendeu muito rápido, por milhões de porquês. Mas talvez o erro comece por não ser a necessidade que realmente existe, ou ele está no lugar errado para ser atendido pela necessidade que tem, por ele ser um insatisfeito crônico, e aí a qualidade cai. Ou pelo menos supostamente cai. E aí o que eu devo considerar, né, como dimensões nessa qualidade? A competência profissional, a qualidade técnico-científica dessa equipe, a eficácia, a eficiência, a acessibilidade, a satisfação, a adequação do atendimento, equidade no atendimento, mas sobretudo, isso aqui que está bem por último, no finalzinho da lista, a segurança do paciente. E aí essa questão da segurança, ela tem uma definição da OMS. Eles entendem como segurança a ausência, ou pelo menos uma boa redução a um nível mínimo aceitável, do risco de sofrer, do paciente sofrer dano desnecessário no curso do cuidado de saúde. E aí eles criaram, a OMS criou essa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. E é interessante o lema, isso aqui está em inglês, mas tem uma frase clássica em latim, que é o primum non nocere. Ou seja, em primeiro lugar, não fazer mal, não causar dano. Essa é a primeira coisa a fazer. Né? Dentro dos princípios de bioética, a não maleficência, ou seja, em primeiro lugar, não fazer mal, é uma das primeiras coisas que Hipócrates definiu como parte da ética médica. Então, em primeiro lugar, não faço mal. Né? Eu estava comentando na aula de ontem, e isso é uma das coisas que talvez eu tenha acrescentado nessa conversa, que é uma conversa meio retrô. Eu estudei medicina preventiva em 92, né? 1992, foram as minhas aulas de medicina preventiva, e a gente estudava a medicina preventiva assim, era prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária é eu tentar evitar o primeiro evento a respeito daquela doença, um infarto, por exemplo. Então eu quero que ele não infarte. Ele nunca infartou, ele não tem 2 stents, ele não tem 3 pontos a feno, é uma pessoa que me procura no consultório saudável, só que tem uma história de família ruim e procura preocupado, e aí eu vou ter que tomar algumas providências com ele para fazer essa prevenção. Isso é prevenção primária. Então eu vou olhar o colesterol, vou indicar que ele pare de fumar, vou pedir que faça exercício, certo? Tudo são medidas de prevenção primária. Ok, o cara botou 2 stents. Ou ele infartou e botou 2 stents. Não é mais prevenção primária, mudou de categoria. Né? Fez upgrade agora para a categoria dos pitimbados. E aí eu vou fazer agora uma prevenção secundária. Eu quero que ele não infarte de novo. Então eu vou encher esse cara de comprimidos, né, de cuidados, de exames periódicos e tentar garantir que ele não infarte de novo ou que ele não tenha que botar um 3º stent. Ok? Isso foi prevenção secundária. O cara, dessa vez, não seguiu nada do que devia. Né? Ele continuou fumando, ele infartou pela uma 3ª vez, descobriu que tinha que botar 3 pontos a feno. Ficou completamente derrubado e teve que ir para uma clínica de fisioterapia depois. Né? Isso é a prevenção terciária. Eu estou tentando recuperar esse camarada, porque senão ele vai ficar completamente disfuncional, certo? Então isso é prevenção terciária, foi assim que eu aprendi. Né? Então esses níveis de prevenção, eram os níveis de Livell e Clark, que chamava, né? Eles foram agregados num tempo agora, que eu na verdade nem sei quando, porque eu não fiquei me atualizando em medicina preventiva durante todo esse período, e eu fui fazer na pandemia uma pós-graduação de bioética. Né? Aquelas do cara que não tem mais o que fazer e não pode ir para a rua nem para treinar corrida, tem que ficar de máscara até dentro de casa, aí você tem na frente do computador para fazer uma pós-graduação de bioética, né? À distância na Universidade de Caxias do Sul, onde eu nunca botei o pé, inclusive. Né? E aí tudo online. Aí veio um camarada que falou sobre prevenção quaternária. Eu abri o olho e falei, o que é isso? Né? Prevenção quaternária é tentar prevenir o dano que nós provocamos no paciente. Né?
Então é o trabalho em cima do que um hospital pode fazer de mal a alguém, que a estrutura hospitalar por si só já é nociva, e do que os médicos podem fazer, os laboratórios também podem fazer de ruim ao paciente. Então foi um resgate da questão da segurança ao paciente. Esse autor é um psicólogo cognitivo, então ele trabalha a construção de conhecimento. Foi no final do século XX, então não tem tanto tempo assim, mas também não foi semana passada. Ele descreve o erro humano como a execução não intencional, então está presumindo que ninguém erra porque quer, né? Então não houve uma intenção de dano, então uma execução não intencional de um plano incorreto para alcançar um objetivo. Você errou na sua conduta, no seu plano do que precisa para atender aquela demanda. Ou um erro de execução. Você tinha uma ação planejada que era bacana, mas ninguém conseguiu executar esse troço direito. E aí deu tilt. Certo? Então isso seria o erro humano. Ele coloca que existem duas abordagens fundamentais para o erro humano. Uma delas eu comentei agora há pouco, que é o erro centrado na pessoa. Por isso a caça às bruxas. Não faz sentido eu caçar as bruxas que estejam dentro do meu computador ou da interface do meu computador com o do Pardini. Eu quero saber quem é que controla esse processo. Qual é a pessoa que sentou na frente do computador? Quem foi que liberou o exame errado? E é esse aqui que eu vou enfiar a cruz aqui e vou matar o Drácula. Entendeu? É isso. É uma abordagem centrada no indivíduo. Ou eu posso acreditar que seres humanos erram, cedo ou tarde. E aí eu vou tentar montar um sistema de proteção que é sistêmico, é o meu sistema, para tentar proteger desse erro. Eu não sei se vocês já terão ouvido falar ou terão lido do Adolf Bloch, que escreveu uma sériezinha de livros que é a Lei de Murphy. A Lei de Murphy foi traduzida pelo Milor Fernandes, que também já morreu. Ou seja, eu estou falando de velharia. É duro lidar com gente mais jovem, mas é só velharia. A Lei de Murphy era um livro e tem vários. Muitos são contextualizados muito para aquilo que o Milor Fernandes, na época que traduziu, via da política do Brasil, tudo. Então, hoje fica quase incompreensível. Mas tem um dos livros que é sobre o direito e o outro sobre a medicina, que qualquer um entende muito bem, que está valendo até hoje. E ali ele coloca que os idiotas são muito inventivos. Ou seja, você cria todo um sistema de proteção e ainda assim sempre tem um estúpido que consegue superar qualquer sistema. Então a interface humana, ela vai existir e vai dar erro. Só que nós temos que criar mecanismos de tentar minimizar o tamanho do dano e a frequência com que ele acontece. Esse é o objetivo da conversa aqui. No modelo pessoal, o problema é a pessoa. As pessoas, as gentes, são a causa dos erros. O erro é individual e ainda por cima tem um fundo moral. Isso é que é pior. Pode ter uma relação com falta de motivação, com falta de memória, com falta de atenção, com puro descuido, com abandono, com imprudência. Bom, comecem a ver onde é que se erra, quando, em que situações, em que lugar que se erra mais. Se erra mais no pronto-socorro do que no consultório ambulatorial. Se erra mais no público, no privado, por causa da pressão que existe, do número de pessoas para atender. Se erra mais no plantão de madrugada do que no plantão do dia. Ora, os erros são humanos e os humanos sentem sono, os humanos sentem fome, os humanos cansam, os humanos se irritam e isso modifica comportamento, atenção e outras coisas. Bom, nesse caso, a estratégia de ação e de prevenção do erro é culpar e punir. É quase o Michel Foucault que falava e escreveu o livro Vigiar e Punir. Então é isso? É uma abordagem baseada no erro individual? Então eu identifico o culpado, aponto, treino e ainda aplico medida disciplinar. Aviso, dessa vez foi uma advertência, na próxima é uma suspensão, depois é o corte de salário, por último é a demissão. Está entendendo a sequência, meu filho? É assim? Papo reto e da pior espécie. Eu não sou muito dessa abordagem, mas sei fazer também, quando preciso. Se eu fiz com as minhas filhas, por que não faria no meu local de trabalho? Fatores aqui no erro humano. Não familiaridade com a tarefa. Claro, eu designo o cara que passou fazendo hemograma a vida toda. E aí a equipe está meio capenga e eu peço para ele manejar, sei lá, urocultura. Bom, sei lá se esse cara tem preparo técnico para isso, está feita a missão, se ele vai gostar de fazer, se ele sabe o que fazer. Então não ter familiaridade é um dos primeiros fatores para você ter a chance de erro.
ser inexperiente, né? Você não tem número de casos feitos. Ora, um residente de cirurgia não sai da residência de cirurgia se não tiver feito X cirurgias de vesículas, X cirurgias de hérnia, é um número. Isso cria experiência, a mão, né? A habilidade manual. Falta de tempo. Eu não vou criticar o Caio, ele estava no meio da madrugada, correndo entre uma troponina e outra, soltou um parcial de urina que tinha tricomonas vaginalis. Não tem tempo. Ele não tem tempo de fazer verificação e checagem. Simplesmente aconteceu. Eu mostro para ele e falo, me desculpa, vou lá e tiro. Procedimento mal descrito é não ter POP. Procedimento operacional padrão não tem. Ou se tem, ninguém entende. Se tem, ninguém lê, não segue. O procedimento não está bem descrito, então não se sabe o que tem que ser feito. A interface humana-equipamento inadequada, isso dificulta a vida do profissional? Às vezes ele erra por causa disso. Então, é diferente o raciocínio do modelo sistêmico, em que eu vou trabalhar com a premissa de que o erro vai acontecer. É uma questão de tempo e do tamanho da minha equipe, e até meu próprio, imaginar que eu estou trabalhando ininterruptamente por anos e não cometi falhas, isso é muito ingênuo e muita pretensão da minha própria parte. Então, o erro vai acontecer. Então, os seres humanos falham, o erro é esperado ou até previsível. Essa é a lógica do modelo sistêmico, em que eu vou analisar o erro como parte do processo. Existe uma previsibilidade, então eu tenho um padrão de comparação. Não, peraí, se eu tenho uma taxa de recoleta de 20% das minhas amostras e todos os outros laboratórios trabalham com 2%, deve ter alguma coisa errada com a minha equipe? Eu vou correr atrás. Então existe um compartilhamento dessa informação e uma certa previsibilidade. Eu tenho o que esperar. Se eu estou recebendo um dado muito pior da minha equipe, eu vou ter que repensar o meu trabalho, o trabalho da equipe toda. Nesse caso, então, o erro está relacionado ao coletivo, ao sistema. Ele é mais uma consequência do que uma causa. Eu não vou trabalhar o erro como causa de algo a mais. Claro que vai ter um algo a mais. O erro vai trazer uma consequência adversa. Mas ele é entendido como um erro do processo, e ali houve uma interface humana gerando aquele momento de erro. Então eu não busco culpa dos envolvidos. Eu acho muito interessante isso, quando eu estou insatisfeito com algum atendimento e manifesto isso, aí o atendente, eu não tenho culpa. Não, eu sei que é culpa do sistema, e eu não estou querendo botar culpa em você, eu só estou dizendo que o sistema é ruim o suficiente para você sair daqui insatisfeito, está entendendo? Relaxa. Então às vezes a minha objetividade até dói, mas é isso. Eu não estou dizendo que necessariamente essa pessoa é má, é ruim ou me atende mal. Eu estou dizendo que o sistema é tão ruim que eu não estou me sentindo bem atendido. O que é normal nesse mundo de insatisfação que existe. Não vai ser diferente no laboratório. Hoje eu fui comprar uma hidroclorotiazida. Fica velho, dá nisso, o cara tem que tomar diurético para controlar a pressão. Aí eu comprei hidroclorotiazida, custa R$4. Eu obviamente levei muito mais tempo para ser atendido pela atendente, para ela buscar a caixinha de hidroclorotiazida, eu levar no caixa e conseguir pagar os R$4. Um sofrimento. A tomada de decisão de comprar hidroclorotiazida, me deslocar até a farmácia, sair de lá com a caixinha na mão foi toda muito mais rápido. O atendimento foi muito mais demorado. Eu vou ficar satisfeito? Não, né? Fica difícil me agradar dessa maneira. Porque a coisa podia ser muito mais simples e rápida, mas não. Me pergunta até o CPF para poder comprar uma caixa de hidroclorotiazida a R$4. Por que a mocinha quer saber meu CPF, gente? Uma compra de 4 pila. Pega esse aqui, pega essas duas notinhas de R$2 e deixa eu ir embora daqui, pelo amor de Deus. Aí quer meu CPF, quer fazer identificação digital na maquininha lá da Drogazil. Então eu tenho que botar meu dedinho lá para identificar que eu estou comprando uma caixa de hidroclorotiazida. Bom, é igual comprar picolé na praia, daqui a pouco eles vão pedir um cadastro, CPF, senha, biometria. Então aqui a ideia é a gente largar de mão de culpar pessoas, e criar medidas de segurança, desenhar medidas para minimizar o risco do erro e criar modelos de segurança, na verdade, uma cultura de segurança para o paciente. E também, por que não dizer, para nós internamente, para a nossa segurança pessoal, mas também para a questão financeira do laboratório também, porque o erro tem um impacto financeiro, seja em recoletas, ou em perda de credibilidade, perda de fidelização dos clientes, então tudo isso tem impacto. Os fatores do erro sistêmico vão ser um pouco diferentes do erro humano. Então aqui a questão da interface entre os laboratórios, e essa criatura aqui era extremamente preocupada quando a gente botou os nossos exames todos na HELP.
eu perco o controle do processo e ainda não consigo nem identificar o erro que eu tenho. A gente ficava discutindo sobre isso, mas tá, isso é um modelo de gestão, é uma tentativa. Então você hoje cria bases operacionais e você vira uma grande, né, um grande cartaz na frente de um ponto comercial qualquer, você vira um coletador de sangue, terceiriza tudo e não tem mais controle sobre o processo. Aí eu chego a ficar na dúvida se eu sou um laboratório ou se eu sou uma empresa de coleta de sangue. Né? Então isso foi o que aconteceu e nós discutimos na época. Né? Essa interface, então, entre laboratórios e centrais operacionais de exame é uma possibilidade de erro. Eu perco o controle do meu próprio processo. Depois eu descentralizar os exames. Então, tá, eu tenho o INGO de Goiânia, de Senador Canedo, de Caldas Novas. Caldas Novas é meio longe, né? Vamos botar uma máquina de hemograma lá. Agora são 2 máquinas de hemograma para dar tilt. A daqui é de lá. Né? Eu não sei se a turma de lá é boa para fazer o hemograma. Então eu já começo, será que valeu a pena descentralizar tanto assim? Eu diminuo o erro de transporte, mas eu aumento talvez erro analítico, outros erros internos lá. Depois, não sei se vocês conhecem teste remoto de beira de leito, o melhor exemplo é a glicemia capilar, mas tem vários outros. Hoje a gente consegue medir sódio em beira de leito, a gente consegue fazer gasometria assim, na hora, né? Tem vários. Hoje em dia tem canetinha que mede colesterol. Então, isso também gera uma margem de erro diferenciada. Geralmente são testes que têm uma variabilidade maior e mais erro. Né? E a gente precisa aumentar muito o nosso nível de inspeção e controle, porque geralmente são várias máquinas dessas que um laboratório solta na mão e vai de hospital em hospital fazendo. A questão da equipe é importante, né? Hoje é pensamento gerencial. Né? Quanto menos gente lá dentro, menor meu custo todo de manutenção de profissionais. Né? E isso significa menos encargo trabalhista, menos confusão, menos gente, menos confusão. Pois é, só que menos gente para fazer o serviço, a margem de erro aumenta, porque esse profissional vai fazer o dobro. Então a ideia do down é para menos, sizing é tamanho, então eu reduzir o tamanho de equipe sobrecarrega essa equipe. Então até que ponto que eu chegarei na ideia da mais-valia e da extração do sangue do meu funcionário? Quando eu digo extração do sangue, metafórico, eu não estou fazendo coleta. Eu estou espremendo ele até ele dar o sangue dele para manter o serviço em andamento. Isso tem um limite. E sistemas de interfaceamento, automação, TI, muito frágeis. Isso acontece. Né? E isso que vocês estão imaginando um lugar como o INGO, Atalaia, Padrão, que tem interfaceamento, né, núcleo, em que a máquina manda informaçãozinha lá para o computador. Pode ser que vocês saiam daqui e vão cair num laboratório do interior em que não tem nada disso, inclusive. Né? Em que vocês vão digitar, ou alguém vai digitar para vocês o exame que vocês liberaram. Não sei. Ainda quando tem automação, o negócio aparentemente melhora, mas ainda assim, imagina a possibilidade de um erro no algoritmo e todos os exames na sequência vêm alterados. Vai ser uma sequência catastrófica de 200 exames errados, porque o sistema é frágil e falhou na automação transferindo direto para o computador, dá tilt mesmo. Agora, uma outra abordagem, que é bastante característica da modernidade, da pós-modernidade, em que há uma série de preocupações, há muita gente com laudos, com diagnósticos e com vítimas de 1000 coisas diferentes, é a questão da segunda vítima. A segunda vítima, a primeira vítima é óbvia, né, o paciente que foi submetido ao erro, mas a segunda vítima é o próprio indivíduo que cometeu o erro. Ele passa a ser entendido como uma vítima nessa circunstância porque há um impacto para ele. O erro afeta o local de trabalho, a equipe, e afeta o profissional envolvido no evento adverso. Então, assim, pelo menos pelo impacto emocional dele ter cometido o tal do erro. Aí esse autor, Denham, ele propôs 5 cuidados para essas pessoas que têm essa mancha no seu currículo. Tratamento justo, respeito por parte de todos, da sua supervisão, da sua direção e também entre os colegas, compreensão e compaixão, apoio, transparência e oportunidade de melhora. E o comentário do autor no artigo é: o local de trabalho é o lugar que menos apoia o seu próprio colega. Os colegas de trabalho são os que menos dão esse apoio necessário. Então eu acho que é um jeito que vocês próprios também têm que repensar essa convivência com a pessoa que comete o erro. Que na maior parte das vezes não há dolo, não há um erro intencional. Esses valores aqui podem variar conforme o artigo que se recolhe.
Mas é importante ficar na cabeça que o grosso dos erros em laboratório são erros pré-analíticos. Certo? É só pensar assim, se é 75%, 77% ou 80%, vai depender do artigo, de onde que o cara está trabalhando, se é modelo manual, automatizado. Eu tenho algumas variações para justificar uma diferença nesses numerozinhos aqui. Mas o importante é entender que o grosso é pré-analítico. Os caras modernos que trabalham com laboratórios altamente automatizados, aí o Wilson lá, do que eu comentei, Carioca, ele trabalha só com Fleury. Então, a possibilidade de erro analítico que ele coloca é de menor que 2%. Ah, claro, o cara está trabalhando dentro de um laboratório totalmente automatizado, usando os melhores equipamentos que tem, com gente para burro para ficar calibrando aquele troço o tempo inteiro. A chance do erro analítico, ou seja, do erro dentro de casa, é muito pequeno. O erro vem de fora e o erro vai no pós. Então ele tem uma frequência maior de erro pré-analítico e de erro pós-analítico, e bem menor de erro analítico. Agora imagina que estão numa cidade do interior fazendo tudo manual. A possibilidade de erro analítico aumenta mais. Certo? Isso vai depender, essa estatística vai depender um pouco de onde se está, com que material que se trabalha. Mas o processo é aqui, ó. O paciente, a família do paciente fazem uma procura, eles têm uma queixa e fazem uma procura. A ação deles é então procurar um profissional de saúde. Eles chegam em mim. Aí eu vou montar uma hipótese diagnóstica. Ah, quer dizer que a senhora está urinando demais. Ah, quer dizer que a senhora está bebendo muita água. Ah, quer dizer que a senhora está levantando à noite para urinar. Bom, e perdendo peso? Bom, mais ou menos eu já estou com diagnóstico de diabetes aqui, né? Então eu tenho a hipótese diagnóstica que ela está com diabetes, essa glicose pelo menos uns 200, 300 deve estar. Aí eu defini, bom, ela precisa medir uma glicemia, vou aproveitar e fazer uma glicohemoglobina e vamos lá, peço os exames. Faço a solicitação dos exames. Identifica-se o paciente, coleta o material, transporta isso, prepara, faz a análise, notifica, manda para mim. Eu interpreto e falo, a senhora está com diabetes mesmo, hein? Isso vai gerar uma receita, uma ação. Esse é o ciclo. E aí o que eu quero com esse ciclo, só é deixar claro para vocês que o erro pode começar aqui. Eu posso ter pensamento mágico e não entender nada de diabetes e endocrinologia, e aí eu vou fazer uma hipótese de que ela tem potomania, porque eu sou psiquiatra, então aí ela tem potomania, bebe cerveja o tempo inteiro, bebe água que nem uma maluca, isso gerou uma lavagem renal que gera uma espécie de diabetes insípidos nefrogênico. Se vocês verem um caso desses, me chama para a gente publicar junto. Eu tenho um em 30 anos de trabalho. Era um menino, 16 anos, que bebia água que nem um desvairado, mas muita água, vocês não imaginam o que é. E ele fazia de 6 a 8 litros de urina por dia. Então ele não tinha diabetes mellitus. A glicemia dele era sempre normal. Ele era avaliado e reavaliado com glicemias eternamente normais, mas ele era potomaníaco. Ele fazia xixi na cama, ele dormia com a mãe aos 16 anos, ele tinha abandono paterno. Então havia uma história psiquiátrica por trás do negócio. E ele foi tratado não com glimepirida ou glibenclamida, foi tratado com meleril, que é um antipsicótico. E ficou bom, por sinal. O gurizão ficou bom. Mas isso é uma raridade. E aí eu falhei na hipótese, fiquei achando que era diabetes mellitus. Aí o camarada pede glicemia, mas não vai pedir uma avaliação de diabetes insípidos ou de potomania. Então o erro começa, na verdade, lá, comigo, no consultório, fazendo um atendimento correndo e pedindo o exame que não justifica. Mas eu pode haver má fé aqui, e eu peço o exame desta Jaqueline e vai aquela Jaqueline colher. Jaqueline por Jaqueline, não. Vocês acham que isso não acontece? Um monte. Por várias razões. Algumas razões de malandragem jurídica. Então eu estou fazendo um teste de paternidade. Não quero ser o pai. Manda o meu irmão. Se for gêmeo, então passa batido fácil, não é? Assim, eu não posso ir ao extremo de pedir identificação biométrica e botar o dedinho lá e o polegar e fazer análise técnica. Mas vocês acham que não tem ninguém que pega a carteirinha do convênio do vizinho e vai lá e colhe sangue? Bem fácil. Então aí são erros de identificação. Não consegui identificar que Jaqueline é Jaqueline Dias Gomes, filha da Iracema.
Coleta, recoleta, né? Então pode haver erro aqui. Esse aqui a gente já comentou um tipo de erro de coleta, que é um garrateamento prolongado, por exemplo. Pode haver erro de transporte, o troço sai chacoalhando demais, sai quente demais, o tubo que era para ficar gelado não ficou gelado, né? E assim vai, ó. Isso aqui são oportunidades de erro, que é o que a gente vai ver ali logo em seguida. Então, no erro pré-analítico, começa-se pensando uma orientação inadequada sobre o preparo. O cara tem que fazer um PSA, e aí está lá andando de bicicleta, hoje o dia inteiro numa trilha fazendo mountain bike, né? E amanhã ele quer colher o PSA. Bom, vai dar tilt, né? Mas não é nem a minha próstata, nem o meu dinheiro. Não é... Aí o laboratório nega, né? Ele sai furioso do laboratório. Ele não consegue entender, isso acontece com frequência. Ele sai uma fera. Não me deixaram colher sangue, doutor. Mas por quê? Não, é porque eu ia fazer o PSA e aí eu pedalei bicicleta um dia anterior, eles não me deixaram colher. Eu falei, tá, ainda bem que alguém sabe disso, então, né? Aí ele fica me olhando e falei, sério, doutor? Sério. Tu não pode transar hoje à noite e colher PSA amanhã? Tu não pode pedalar uma bicicleta o dia inteiro hoje e querer colher um PSA amanhã? Vai dar alterado, e aí isso vai gerar mais exame. O cara vai fazer uma ressonância magnética da próstata porque veio um PSA subitamente mais alto. Vai gastar dinheiro, vai se envolver num exame mais oneroso, mais de risco, não? Desnecessariamente. Cadastro inadequado do paciente do exame. Isso aí é frequentíssimo, isso aí é um dos principais erros no cotidiano da gente. Você tem que pensar que uma coisa é você ser um biomédico e receber o exame, mas passou na mão de quem? Passou na mão de um monte de gente que não tem nenhum preparo, que foram selecionados por um laboratório grande como recepcionistas. Aí nós vamos ter que treiná-los como, né, profissionais de laboratório. Às vezes não tem preparo nenhum. A criatura foi secretária de médico para marcar, agendar a consulta e receber o dinheiro da consulta e entregar o paciente para mim. E agora ela senta tendo que saber que glicohemoglobina e hemoglobina glicada é a mesma coisa. Se eu não tiver um sistema de computador que ajude e que apareça automático, com uma pesquisa por palavras, com alguma margem de erro, porque ela pode digitar errado, né? Então, isso tudo ajuda esse profissional que não tem esse preparo técnico a acertar o exame, senão o exame sai errado. T4L é T4 livre. Né? Pois é. Não, mas e se eu pedir FT4? Piorou. Mas só porque está em inglês e o F é free? Né? Você não estudou inglês então, filho, como é que vai trabalhar na recepção do INGO? Mas não, aí o INGO tem um sistema, né, viu? Culpa do sistema. O INGO tem um sistema em que está lá, se bater T4 livre, se bater FT4, se bater T4L, tudo isso vai fazer com que seja medido o T4 livre correto que eu estou esperando. Certo? Isso é um sistema de proteção ao erro. Você não vai ter erro de cadastro, com toda certeza. Né? Tempo excessivo de garroteamento, um dos erros mais frequentes. Né? Dificuldade de punção, tem punções que são difíceis, vocês não podem imaginar apenas colher sangue do João, com esse monte de veia aqui, sentado no ambulatório. Pode ser o pai do João, com anasarca, todo edemaciado, deitado na cama do hospital depois de um AVC. Não é a mesma coisa, gente. A coleta pode ser extremamente difícil em algumas circunstâncias, fora as crianças, né, que eu nem falo pampeiro que é aquilo. Tubo inapropriado, não homogeneizar a amostra direitinho no momento adequado, não identificar as amostras. A gente estava brincando ontem, né? Qual é a possibilidade de você adivinhar de quem é aquele tubo com sangue dentro e sem nenhuma etiqueta, nada escrito? Olha, gente, o que você vai fazer? Você acha que tirando a tampa e cheirando você vai saber de quem que é o sangue? Como que alguém manda? Manda. Não. Simplesmente vem aquela gradezinha, tudo etiquetado, -1. E você não sabe de quem é. Você sabe que tem uma lista de 10 pessoas, tem 10 tubos, tem 9 identificados, tem 9 nomes que batem. Presunção. Aquele 10º que está sem a etiqueta é do 10º daquela sequência ali? Presunção diz que sim. Vocês confiam, vão ter certeza ou vão fazer uma recoleta? Recoleta. Ainda bem que vocês vão fazer recoleta. Mas isso é porque a gente preza muito pela segurança do próprio processo em si. A chance de não ser é pequena, tem 10 tubos, 9 estão identificados, tem 9 nomes, tem só um nome que não apareceu nas etiquetas, mas ainda assim a gente vai fazer recoleta. Infelizmente, é assim que funciona, é assim que a banda toca hoje em dia. E eu acho que é assim que tem que tocar mesmo também. Armazenamento incorreto das amostras, você não colocou no tempo certo para gelar ou para congelar, né? E transporte inadequado, frequentíssimo também, outra razão de discussão eterna nossa. A gente agora talvez seja um pouco mais relaxado com isso do que era, né?
Pelo menos eu e você, a gente era mais paranoico com isso. Hoje em dia a gente está mais tolerante, né? Eu estou ficando cada vez mais tolerante com o transporte, até porque eu estou vendo todo mundo terceirizar tudo, né? Daqui a pouco me terceirizam também, isso está fácil. Então, assim, tá, né? Vamos confiar que está dando certo, vamos confiar que esse transporte está seguro. Hoje em dia, é assim em qualquer lugar do Brasil, não é muita gente fazendo exame, não. Existe alguma possibilidade de eu conseguir uma dosagem de glucagon em terras goianas? Zero. Ninguém faz glucagon. E ninguém faz, eu vou dizer, ninguém está afim de fazer também. Ninguém vai ficar guardando reagente, vai ficar vencido, porque é um exame que eu mesmo vou pedir raramente. Então é compreensível que se terceirizem as coisas. A gente ficava era na dúvida com a segurança de certos transportes, de certos analitos sendo transportados, né? Mas hoje em dia aceita que dói menos, né? Esse está sendo o modelo. Então as oportunidades de erro que a gente tinha comentado: avaliação médica e solicitação do exame. Primeiro erro: preparar mal o paciente para coleta. Quer ver, então, urina de 24 horas, câncer. Identificar adequadamente o paciente, cadastrar certinho, emitir as etiquetas apropriadas conforme o cadastro, adequação dos tubos, etiquetação, acondicionamento para o transporte. Nossa unidade, por exemplo, em Caldas, né? Pode dar mais problema do que transportar do nosso prédio de coleta para o laboratório. Uma coisa é você transportar uma gradezinha com tubos durante 5 minutos até chegar na área técnica. Outra coisa é mandar de Caldas, colhido de manhã, com o carrinho passando à 1 da tarde para chegar na nossa unidade, na matriz, às 3. E preparo e distribuição da amostra nos setores, às vezes o problema é interno, né? Então manda tubos errados para determinados setores. Bom, se chegar um tubo de tampa amarela na hematologia, os caras vão ficar olhando assim, não deu tilt. Aqui são uns artiguinhos, só para vocês verem que varia, conforme o levantamento, conforme também o interesse de pesquisa, os erros pré-analíticos citados. Aqui são erros que ocorrem ao nível de identificação do paciente. Solicitação inadequada, 20%. Identificação incorreta, 3%. Né? Isso pode variar conforme o laboratório, né? Conforme também é manual, automatizado. Né? Tempo inadequado da amostra, amostra insuficiente. Olha, amostra insuficiente, 7%. Eu estava comentando ontem, um erro bem clássico em hemograma. Hemograma do interior é engraçado, né? Porque muitos ainda são feitos, colhe na seringa, da seringa bota na lâmina e bota dentro da máquina. Né? Não é tubo a vácuo. Né? Então, isso no interior é bem frequente. O tubo a vácuo, vocês observaram que tem uma demanda de quanto que tem que encher. Você tem que colocar um tanto de sangue ali, porque tem um tanto fixo de anticoagulante lá, que se não tiver a proporção de sangue adequada, sai um hemograma diluído. Você tem um tanto de anticoagulante assim, coloca um tantinho de sangue assim, você dilui tudo. Sai todo mundo anêmico, até eu. Certo? Então, isso é a quantidade, a amostra insuficiente para aquele tubo. Segundo esse autor, 7%. Então não é tão pouco assim. Né? Então colher em tubo inadequado, isso é frequente. Né? Hemólise, né? Aí 19% de hemólise. Qual que é a taxa de hemólise no trabalho de vocês? Né? No nosso laboratório. Então isso inclusive é um dado, né, que deve ser trabalhado sistematicamente pelo laboratório, com uma meta a alcançar. Olha, nós estamos com 20% de hemólise, isso é muita coisa. Né? Isso significa 20% de recoleta também. Né? Vamos trabalhar com uma meta de 10%. Só que aí vai ter que haver todo um envolvimento de várias pessoas da equipe para não deixar hemolizar. Com coletadores espalhados pelo estado inteiro, isso vai ficando mais difícil. Dá trabalho. É o que o Calvin falou, é muito trabalho. Esse aqui já é um outro artiguinho, também com as mesmas características. O cara foi estudando o que acontece. Esse aqui, está trabalhando com 3% de amostra hemolizada. Pô, esses caras trabalham bacana. Né? Então vocês veem que isso depende de onde se estuda, quais são os laboratórios que estão envolvidos nessa pesquisa. Né? Mas ele tem aqui 1% de amostra quebrada em trânsito, por exemplo. Né? Quantidade suficiente, 1,2. Então aí vai depender de onde que ele está trabalhando e quem que ele já está juntando aí. Né? Aqui tem umas outras, não são erros, mas são demonstrações de por que resultados saem diferentes. Isso aqui não é um erro, né? Variar entre 8 da manhã e 2 da tarde, bom, vai variar. Né? Então aqui tem a variação que pode acontecer conforme, né,
variação total, em porcentagem, variação analítica, de vários analitos diferentes conforme o horário da coleta. Então você ter uma variação tão elevada assim, conforme o horário que se colhe o sangue, bom, vocês têm que botar talvez isso no laudo, comentar que o sangue foi coletado à tarde e confiar e rezar bastante para que o médico entenda disso e saiba esse tipo de variação. Mas isso aqui é só conforme o horário do dia. Aqui é conforme está sentado ou em pé. Então você tem aqui em T4, por exemplo, na minha área, 11% de variação, de aumento, se sai de sentado para em pé. Aqui eles consideram um tempo também de ficar em pé, né? Não é simplesmente levantar e aí colher, mas se o cara fica em pé durante 15, 20 minutos, meia hora, modifica o resultado. Embora quase nunca os nossos pacientes ficam em pé para então fazer uma coleta de sangue. Mas imagina a possibilidade de uma sala de espera cheia, o cara fica em pé aqui, aí chamam para colher, aí vai para lá, dá uma variação de 7, 11%, né? Seja quanto for. Bom, se ele tiver com o exame em cima do muro, isso faz ele ficar fora da referência. Por pouca coisa, mas vai ficar. Por uma variação só da posição que ele ficou sentado. Aqui, conforme exercício. Aí tem eu sempre as minhas historinhas, né? Porque se não tem historinha, não tem graça nenhuma. Aí, essa criatura ali, na época que ela estava na área técnica, 11 e pouco da manhã, depois de eu ter né, recebido, né, minha espetada, né, coletei meu sangue, né, e fiquei esperando o resultado. Ela me liga lá pelas 11 e pouco, com aquela delicadeza que só a intimidade permite, assim, começa por delicadeza começa no o que você fez com os seus exames hoje? Falei, bom, não sei, nada, eu colhi sangue hoje cedo. Eu sei, mas a máquina nem mediu teus triglicerídeos. Falei, não, peraí, qual que é a sensibilidade analítica da máquina? Qual que é o mínimo aí que a máquina mede? Não, a máquina não mede menos que 35. Aí eu contei a historinha, né, que eu tinha treinado minha corrida primeiro, na época eu corria de verdade, hoje eu só enrolo. Então, corri, fui em jejum, que geralmente eu minto descaradamente que eu não fico em jejum, eu geralmente colho sangue sem jejum. Aí eu tinha feito jejum, tinha corrido, né, e cheguei para fazer a coleta e os triglicerídeos foram indetectáveis. A máquina não mediu, né? A máquina não mede menos que 35. Então ela só escreveu menor que 35, ela estranhou e me ligou com a delicadeza ali às 11h30 para ver se liberava meu exame ou não. Que isso? Você tá ficando doido? Não, tá normal. Não tá normal. Não pode estar normal. Não, era normal, gente. É isso, vocês entenderam agora? É o normal dele. Então, ou seja, a gente tem que ter muita atenção pro indivíduo. Nem todo mundo é como a gente quer ou o que a gente espera. Mas isso é bem interessante, né? Porque parece que os laboratórios têm que se adequar a um desejo de resultado, né? Então, qual que é o que eu espero? E aí eu sou obrigado a fazer de tudo para que o resultado dê aquilo que eu esperei. E não é bem assim que a banda toca, né? Aquele dia tinha sido uma exceção, eu nunca colho sangue depois de correr, sei lá, 10, 15 quilômetros, mas foi. Eu corri e fui lá colher sangue. Aí isso também me fez pensar sobre coletas em jejum ou não, né? Aí eu resolvi devolver, né? Aí menti descaradamente, a Maria Luísa tinha feito aniversário, aí tinha sobrado bolo para burro, mais salgadinho, eu fiz meio litro de vitamina de abacate, botei açúcar de monte, comi um monte de empadinha com maionese, bolo, e aí fui pro laboratório com o sangue dizendo que eu estava em jejum, né? E vamos ver quanto é que deu esses triglicerídeos. Não deu nem 100, deu 70 e pouco, 90, sei lá quanto é que deu, né? Depois de ter rachado de comer, né? Mas aí o cara também tinha 32 anos, né? Não tinha 53. Então é outra vida. Mas o que interessa é assim, exercício bagunça o negócio, né? Então é bom saber que vai haver aumento de alguns analitos, para CPK pode aumentar depois de uma sessão de musculação, né? Então fique esperto, né? Alguns valores vão diminuir, né? Então lípidos totais diminui, ferro diminui, então tá aí, né? É bom que vocês saibam disso. Isso aqui é livro-texto de patologia clínica, tem isso, né? Tem coisa pior aqui, né? Vamos para frente aqui, né? Tem umas coisas completamente, apesar de tem coisas que vocês não vão nem saber, né? Aqui é o efeito de alimento, antes de comer e depois de comer, e a variação que pode dar, né? Então o fato de se alimentar, uma refeição padrão, um almoço 700 calorias, né? O quanto que pode mudar a determinados analitos. Alguns não mudam nada. Colesterol não muda absolutamente nada, né? Mas, por exemplo, eu acho que fizeram de propósito. Triglicerídeos não está aqui, triglicerídeos varia bem mais. Triglicerídeos varia bastante, enquanto colesterol não varia nada. Então o efeito da refeição, o pós-prandial de algumas coisas, é irrelevante.
A maior parte, se vocês verem, é irrelevante. Agora, surpreendentemente, né, também é uma coisa que vocês poderiam esperar, né, a diferença entre vegetarianos e não vegetarianos. Então, o que o indivíduo come, porque aquela lá era uma refeição padrão de 700 calorias, mas eu não estou dizendo se o cara é vegetariano ou não. E aí pode haver algumas variações de analitos, né? Particularmente o colesterol de não vegetariano é maior, né? E assim vai, né? Então aqui triglicerídeos é maior, o vegetariano tem triglicerídeos menores, né? Só que a hemoglobina de um não vegetariano é maior. É mais frequente haver anemia entre vegetarianos, então tem que ficar velhaco, né? Então isso daqui é um fator de influência, não é um erro, né? Simplesmente é uma variação que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que o mais estranho é o que vem em seguida, né? Que é a composição com a menopausa. E imaginar que a menopausa não traga mudança, e aí tá, os nossos valores de referência atendem? Não atendem, né? A gente não coloca que vai haver um aumento de 25% da fosfatase alcalina da mulher pós-menopausa. Os laboratórios botam o valor de adulto, o valor de criança e deu. Quando botam os valores de criança também, né? Então, assim, é necessário um pouco mais de atenção a algumas dessas variações, talvez até para modular o nosso laudo e entender outras possibilidades de erro aí. A coisa que nós aqui, para nós vai ser irrelevante, mas que nos Estados Unidos, de onde saiu esse texto, é importante, e talvez lá no sul do Brasil, onde eu moro, possa ter uma importância que eu nunca analisei também, é a variação que pode haver conforme a estação do ano. Eu vou ser sincero, não é piada com vocês, mas como eu sou de lá e não sou daqui, vivi, né? Eu ia para aula de manhã soprando assim para fazer vapor e ver, né, a fumacinha na boca, era bacana no inverno, né? As minhas filhas, criadas aqui, não fazem a menor ideia, não faziam, né, a menor ideia do que é 4 estações. 4 estações é a música do Vivaldi. Não tem primavera, verão. A Sofia não sabia o que era primavera, ela não sabia o que era sofrer no inverno até mudar para lá, até ir para São Paulo. Não conhece? Então, aqui, essa informação é completamente irrelevante. Aqui nós temos seco e molhado, calor e calor, né? Então não tem isso aqui, né? Essa variação não vai acontecer em Goiânia. Mas se vocês forem morar nos Estados Unidos, lá em Boston, você vai ter em Boston uma transaminase bem maior no inverno e menor no verão. Boston é assim, né? Então, essas variações, eles levam em consideração o padrão americano, e provavelmente não deve ser igual na Flórida ou em Boston, que tem as estações muito mais marcadas. Dá para passar calor em Boston no verão, mas olha, é cinza, frio, chuvoso e nevando o inverno inteiro. Miami não é assim, né? Então, deve ter diferença até lá nos Estados Unidos. Então, isso aqui leva em consideração, provavelmente, uma amostra muito selecionada. Tanto que tem relação com a sociedade canadense, que aí é pior ainda do que nos Estados Unidos. Agora vamos para erro analítico, que talvez seja o que a turma goste mais. Mas tem pouca coisa para pensar ou falar, porque o erro analítico realmente está menor, né? Hoje em dia, o que é que se faz manual? O que sobrou manual aí nos laboratórios? Às vezes eletroforese, uma outra coisa, tem... talvez aí, ó, VDRL, alguns ELISAs que ainda faz à mão, né? Então, dependendo, né, de onde se trabalha, ainda vai ter coisa manual. O automatizado hoje predomina, e aí a gente vai pensar sempre a possibilidade de troca de amostra, de erro de pipetagem, e erro de pipetagem é uma coisa que pode acontecer na máquina. Isso pode acontecer, por exemplo, a máquina não desce a pipeta o suficiente para fazer a coleta e transferir para o reagente. Se ela tiver, né, o pescador fala, né, de engastalhar, então às vezes o negócio está meio rígido e não desceu o suficiente e não aspirou o que deve. Quanto foi de amostra para dentro do reagente? 0. Quanto é que vai dar lá no resultado? Menor que o valor de sensibilidade analítica. Então, se um resultado dá muito assim, né, fora da casinha, que nem mediu, fala assim, ó, vamos passar de novo, que provavelmente esse aqui nem entrou na máquina. Triglicérides, entendeu? Que não foi detectado, aí você fica doido. Tá, mas isso é uma variação individual, de um ex-corredor. Vidraria mal lavada, quando se trata do material do exame manual, né? Então às vezes tem um material que está contaminado por exame anterior, que não foi bem lavado, né? Na parte instrumental, a calibração, né? Os reagentes, reagente contaminado, reagente vencido, né? Reagente que não foi preparado direito, né? Equipamento que não é calibrado. Uma coisa é vocês terem toda uma sistemática, uma inspeção,
PALC, ISO, e você confia e tem todo um procedimento de ligar a máquina, calibrar e tudo mais. Você acha que faz isso em todo lugar? Tem vezes que os caras vão pular uma semana inteira sem calibrar nada, 2, né? Mas se eu fiz 2, por que não 3? Né? Você economiza material, você economiza tempo, você precisa menos equipe, né? Então é muito frequente você ir atropelando isso tudo, né? Você não tem que apresentar dado disso para ninguém, né? Então às vezes o equipamento simplesmente não está sendo calibrado como deve, né? Erro no protocolo de automação, isso é uma possibilidade. Sujeira no sistema óptico, então eu imagine uma quimiluminescência está lendo uma luminosidade. Se tiver sujeira no sistema óptico, não lê como deve, pelo menos. Ele não vai dar a mesma leitura no final, né? Porque ele está quantificando, né, uma leitura óptica. Uma vez a gente teve problema, tivemos que trocar tubulações e tudo, que a água está envolvido ali. Então, qualidade da água, qualidade dos reagentes, e aí tem os interferentes potenciais durante, né, a análise, como aceitar o tubo com hemólise, lipêmico, né, ictérico, isso aí pode modificar o resultado. Uso de medicamentos, então imagina uma quimiluminescência baseada em biotina, avidina biotina. E aí a criatura está tomando vitamina para o cabelo, que é quase universal. Todas as vitaminas de cabelo têm biotina, né? E aí pode haver um erro de resultados que são por quimiluminescência. Ter ainda anticorpos heterófilos, idiotípicos, outras proteínas, então tem bagunça aí, dá tilt por conta de interferente. Isso está dentro da máquina, na verdade, né? Essas questões aqui foram as que eu falei inicialmente, que provavelmente a gente vai ter que fazer uma sessão inteira só disso se quiser sair entendendo mais ou menos. Mas são os conceitos estatísticos de precisão e imprecisão, exatidão e inexatidão, o erro aleatório, né, o erro perdido, o erro sistemático, que acontece repetidamente, desvio padrão e coeficiente de variação, e também o erro grosseiro, que é o erro facilmente identificável, que você já passa na máquina de novo e resolve, né? Então, tudo isso aqui são ferramentas estatísticas para detecção do erro analítico, do que está acontecendo dentro, on-board, dentro de casa, né? E aí, essa frase é bem interessante porque sugere que essa transferência da nossa, né, manualidade para, né, o equipamento vai ser perfeito. O equipamento também é sujeito a falhas e não é perfeito. O equipamento tem uma interface humana no meio que tem que manejar o equipamento e entender quando e onde o equipamento pode falhar. Então, dizer que a maravilha tecnológica cria, né, pelo menos cria para o paciente uma expectativa de perfeição, não é uma verdade, porque vai trazer outros tipos de erro. Nós continuamos tendo que manejar erros, nós só temos outros tipos, outra frequência de erros, e a gente vai transferir uma estatística muito maior de erro analítico e pré-analítico e pós-analítico do que analítico. Mas a gente continua tendo que trabalhar erro. O erro pós-analítico muitas vezes é um erro de interfaceamento. Identificar de um modo inadequado o paciente é um dos exemplos, e aí sai toda uma sequência de erro, né? Vai haver o erro de interpretação. Ainda existe erro de digitação, principalmente quando não há interfaceamento final, não chega até a linha final. Então você vai até um certo ponto e agora você tem que pegar isso e digitar. Isso era mais frequente quando, né, pegava o material terceirizado. Aí você olhava na tela o resultado e transferia para o seu sistema. Então você olhava na tela do Pardini e transferia para cá. Agora se faz interfaceamento de tudo, mas a gente já teve que digitar. Nós no Engol já tivemos que digitar, mas no interior isso é extremamente comum. Quase tudo ainda é digitado, né? Digitado na hora. Então vai ter uma pessoa, um ser, né, humano, que olha aqui, vira para cá e digita aqui. Olha o papel aqui e digita aqui. Quanto que é o aumento de margem de erro nessa história? É melhor nem fazer a estatística. Vírgula. Eu já recebi gente, o bom de trabalhar assim, né? Aí eu vou lá e recebo uma consulta particular em que o diagnóstico foi uma vírgula. Não foi diabetes, não foi hipotiroidismo, o diagnóstico foi uma vírgula. Falo assim, o bom é que o paciente ainda sai aliviado, ele me paga R$350 para sair aliviado por causa de uma vírgula. Ora, né, um TSH de 1,79 é normal? 1,79 é um TSH normal. Se a pessoa colocar a vírgula depois do 7, é 17,9. Tem hipotiroidismo, eu vou dar remédio. Uma vírgula resolveu a charada. Botou a vírgula no lugar errado e o Dr. João ganha uma consulta à toa.
Duro, né? Pela vírgula. Né? Às vezes o resultado fica ilegível, né? Transcrição inadequada é o mais frequente, usar unidades incorretas e eu ficar na dúvida depois, né? Então, MEC por litro, né? Comunicação do resultado, então vai ser um erro pós-analítico, o modo de comunicar resultado, e talvez aí entre também a questão de não conseguir rastrear adequadamente os resultados críticos e conseguir notificar. Você pode entender isso dentro dos critérios de segurança do paciente. Olha, a criatura tem uma glicemia inesperada de 300, né, e está descompensado. É bom que eu corra atrás e avise o médico dele ou o próprio paciente. Eu conseguindo fazer isso, eu aumento a segurança desse paciente, ele vai ser atendido mais rápido, o médico vai chamá-lo e vai encaixar antes. Né? Então, comunicar resultado tem sua importância. Estratégias para minimizar. Então, você pode basear em dado estatístico, começando a criar uma estatística dentro do seu laboratório, com uma porção de taxas do que nos interessa saber e criando metas que a gente vai tentar abordar então. Né? Aí vocês vão ficar assustados com uma lista gigante de taxas possíveis que a gente pode investigar. Então, nós vamos ver taxa de requisição de exame com erro de identificação, taxa de amostra não recebida no laboratório, taxa de amostra coaguladas. Então, vejam, vários parâmetros diferentes que a gente vai, né, juntando os dados e mostrando, olha, isso aqui é inadmissível, nós precisamos reduzir de 20% para 10%. Então, isso tudo são esses indicadores de segurança, cada laboratório vai selecionar os que são mais críticos. Né? Na parte, por exemplo, de resultado inadequado em programa de controle, ou seja, o ensaio de proficiência, tem laboratório que nem participa disso. Né? Então, o ensaio de proficiência é você fazer uma cotação com outros colegas, outros laboratórios, ou botar no sistema de acreditação. Tem gente que nem acredita em si próprio, então não vai fazer um sistema de acreditação. Vocês podem se sentir ofendidos, mas não é a intenção. Né? Então, uma parte aqui é piada, uma parte não é. Né? Mas se eu tiver que minimizar erros, principalmente os erros humanos, treinar a equipe é importante. Reduzir consumo de maconha pode ser útil. Né? Não chegar alcoolizado no trabalho também pode ter sua importância. E tem que ter cuidado com as quintas, as sextas e quem vai trabalhar no sábado. Né? Quem tem TDAH, por favor, Ritalina, Venvance funcionam bem, são bons remédios, façam o seu tratamento. Né? Melhorar a qualidade do sono pode ser importante, principalmente para quem dá plantão, para quem tem horários ruins de trabalho, para quem emenda trabalho. Né? Então tem gente que faz escala pesada mesmo, e aí a qualidade do sono conta. Talvez fazer pausas para yoga e meditação, as pessoas não levam a sério isso, não há uma cultura para isso no Brasil. Né? Fazer yoga e meditação no Brasil, que é um país de natureza muito ocidentalizada e americanizada, parece papo de bicho grilo, mas aí vocês pensam que o sistema inglês de saúde é um sistema muito parecido com o SUS, meio hierarquizado, os clínicos que atendem, quando precisa vai ao especialista, é totalmente público, e eles são extremamente criteriosos no sistema de saúde inglês para contratação de alguma estratégia, tecnologia, profissionais, ou seja o que for. Um determinado remédio não entra no sistema inglês se não tiver uma longa validação. A indústria farmacêutica lança e já desiste da Inglaterra, porque eles vão ter que mostrar ao longo de anos em outros lugares para eles colocarem isso no sistema inglês. Né? E aí vão lá, os caras contratam instrutores de yoga e meditação para colocar no sistema inglês. É óbvio que existe uma questão cultural no meio, porque a Inglaterra recebe uma migração de indianos e paquistaneses em grande quantidade de gente. Então tem público para yoga e meditação na Inglaterra, coisa que talvez não tivesse aqui. Mas se yoga e meditação não funcionasse, eles não colocariam. Não adianta o indiano dizer que é bom, é bacana. Não, eles têm que ter estudos, né, claramente mostrando que funciona. Então isso aqui pode ser uma estratégia usada também nos nossos locais de trabalho. Talvez as pessoas devessem fazer, né, ter o cantinho lá do recolhimento, senta lá, faz OM e fica lá meditando durante 5, 10 minutos e volta para trabalhar. Porque eu já vi essas criaturas liberando uma sequência infindável de exames, liberando lá assim, ó. Parece estar tocando pianos, assustando as pessoas, né? E aí liberando exame que nem uma máquina, né? Só que não são máquinas. Né? Pô, uma hora tem que dar uma parada. Né? É igual aquele vestibulando que acha que vai passar no vestibular porque ele emenda uma sequência de 12 horas ininterrupta de estudo. Não, o demente tem que dar uma parada, né? Andar, às vezes até ir no cinema e continuar estudando depois, porque chega uma hora que você desconcentra, não dá mais. Né? E aí dá tilt.
Agora, talvez assim, que nós, sistematicamente, num modelo de trabalho que visa minimizar erro, a coisa mais importante para quem coordena um laboratório, para quem tem equipes a coordenar, é ter POPs bem definidos, fáceis de entender, que possam ser cumpridos e que resolve a parada quando o cara está sozinho. Né? Então ele puxa o POP, vê direitinho como ele tem que proceder, o que se espera dele. E talvez essa seja uma boa estratégia, assim, uma boa forma de minimizar o trabalho, porque o resto parece mais piada do que qualquer outra coisa. Mas no fundo, isso aqui são estratégias pessoais, uma abordagem aí pessoal de tentar minimizar erro, mas aqui é a abordagem sistêmica, é você criar sistemática de trabalho. Esse astrônomo, né, foi conhecido por muitos anos, agora provavelmente já ninguém mais lembra dele, porque já morreu tem alguns anos. Ele dava, né, fazia apresentações de física, de astronomia, e aí ele colocou essa frase que é interessante, que a credibilidade é consequência do método. Então nós precisamos de método de trabalho. Não é uma coisa meio... Não pode ser tão intuitivo assim. A coisa precisa ter uma sistemática. A sistemática cria o ambiente favorável. Porque o preço que a gente paga, né, dessa credibilidade é não ter descanso. O que a minha filha mais nova fala de não há paz. Não há paz. A Sofia só diz, não há paz. Não, e não há mesmo. E eu não sei se é para ver. Eu sempre fico meio receoso em relação à questão do trabalho. Eu tenho uma certa aversão ao modelo de trabalho atual, em que as pessoas trabalham um número excessivo de horas. E seja eu como médico, como plantonista, vocês num laboratório, a gente erraria bem menos e a gente também adoeceria menos se a gente trabalhasse 3 a 4 horas por dia, no máximo 5 dias na semana, mas o ideal seria 4. Esse modelo utópico, que é utópico no capitalismo atual, ele requer, né, talvez mais gente trabalhando, menos proteções trabalhistas, uma coisa mais simples e que por enquanto está difícil de acontecer. Então nós temos que ter vigilância o tempo todo, porque nós vamos errar por cansaço, nós vamos errar por fadiga total, física e mental. Não? Nós vamos errar, as nossas equipes errarão. Não? Então o preço que a gente paga para preservar essa credibilidade é ficar vigiando o tempo inteiro. É criar modelos de vigilância. E aí você tem o melhor navio, não? E você tem o iceberg do lado que vai destruir o teu melhor navio e vai matar uma porção de gente e depois você vai ganhar Oscar fazendo filme. No laboratório não deixa de ser um grande Titanic. Eterna vigilância. Eterna vigilância. Então é isso, gente, assim, um bate-papo mais sobre, né, a vida como ela é, uma história meio do Nelson Rodrigues, né, mostrando alguns casos, vendo que isso é bastante real, o impacto que isso tem na vida de pessoas, na vida profissional da gente. Né. Não é uma conversa extremamente técnica, mas a gente, se vocês acham que vai ser importante uma coisa dessa, a gente pode montar uma sessão, eu chamar um cara bom em estatística e a gente ficar debatendo imprecisão. Pra quê? Irreal. Sei lá onde essa gente quer ir. Mas então é isso, né? Se vocês quiserem aí estender o bate-papo, tá no jeito. E aí, pessoal? Gostaram? Sim. Certo? Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, o Dr. João Carlos está à disposição. Fiquem à vontade. Falar de erro não é fácil. A gente sabe disso, né? Falar de erro é a gente olhar pra gente e falar, eu erro. Então, a questão da gente mostrar o erro, não só como o Dr. João Carlos falou, em cima de estatísticas e tudo mais, é uma forma da gente ver que nós somos humanos e somos passíveis de erro. Ou seja, o erro existe. Nós só precisamos saber como tratá-los, não deixar com que os erros cheguem a danos maiores e ficarmos em vigilância. Vigilância sempre. Eterna vigilância. Obrigada a todos. Mais uma vez, próximo encontro nós temos mês que vem. Lembrando do Zagallo, que já morreu, né? O técnico lá do futebol. Né? Ele disse aquela frase infame que eu sou obrigado a reproduzir. Vocês vão ter que me engolir. Porque da próxima vez sou eu de novo. Né? Mas eu prometo a vocês que não vai ser o ano inteiro assim. Um dia vai chegar
um cara elegante, provavelmente vai vir até de terno e gravata. Doutor Ferdinando vai vir falar com vocês sobre hematologia, né? A Mirelle vai trazer uma turma aqui, mais vocês, e vocês vão conversar de hematologia. Mas as próximas duas são glicose, e aí não tem esse blá blá blá. O troço é extremamente técnico, e se eu fosse você, já começava a pensar o que vocês querem saber sobre diabetes e hipoglicemia, né? E a última é de tireoide. Aí eu abandono vocês, aí chega, né? E a de tireoide, quero dizer para vocês que é show, viu? Certo, gente? Vamos lá para entregar o... Valeu aí.